Isso foi aquela unidade super chata, né, que a gente fez juntos, só de materiais. Não vou revisar a unidade inteira não, mas o que a gente precisa saber mesmo na nossa profissão do concreto? O que a gente precisa saber, vocês lembram? Em relação ao protegido ou ao concreto em geral? Concreto no geral, concreto estrutural. A gente precisa saber que a gente tem dois instantes muito importantes na vida, né, do nosso querido amado concreto, né? Antes da pega e depois da pega. Isso, no seu estado que ele vai estar fresco e o seu estado endurecido. O estado fresco é o momento que a gente tem que ter mais cuidado, porque se a gente cagar ali, o concreto no estado endurecido vai sair todo ruim, né? Então a gente tem algumas propriedades do estado fresco que a gente viu: consistência, trabalhabilidade e homogeneidade. A consistência é ter uma menor ou maior capacidade, né, de concreto se deformar. A trabalhabilidade é a energia gasta para espalhar aquele concreto, né? E a homogeneidade é um material que ele vai ficar no final com uma textura muito adequada, né? Então a granulometria é adequada, a quantidade de cimento, proporção, tudo bom. E isso daqui é provavelmente a coisa mais importante da profissão de vocês, né? São as boas práticas adotadas para que dentro dessas situações aqui a gente consiga um material de ótima qualidade, tudo bem? Então a gente precisa utilizar primeiro, né, produtos todos bem especificados, né, de produção normatizada. A gente precisa fazer um bom lançamento e adensamento. Vibração tem que ser sempre adequada, nunca excessiva ou pouca, ou inexistente, né, em alguns casos. Né? Garantir os períodos mínimos de cura, respeitar os intervalos de início de pega, evitar excesso de armadura e evitar contato de concreto com agentes agressivos. Aí vamos fazer algumas perguntas para vocês, né? Como que eu garanto um período mínimo de cura? Não. Tem uns 28 lá, mas 7 dias, 3 vezes ao dia tá bom. Tudo bem, a maioria das vezes, né, a gente vai pra obra e a gente fala, ó, cura aí uma semana inteira. Você sabe que o cara não vai curar uma semana inteira, mas ele vai curar 3 dias. 3 dias é o mínimo. Então a gente geralmente pede mais pro pessoal que vai construir mais tempo de cura. Fala o quê? Não, esse cimento aí é um cimento que desidrata muito rápido, por exemplo. Então, períodos de cura, pelo menos 3 dias, tá? E a gente mete em canteiro pra falar que é mais. Aí a gente garante isso com aqueles processos, né? Bota bidinho direitinho, a gente gosta muito de botar saco de cimento, tá? Você pode botar jornal também, né? Evitar excesso de armaduras daquele detalhamento. Vibração adequada e bom lançamento na hora da execução, então você tem que estar aí vendo os caras vibrando, etc. Ver os lamps do concreto para ver se está adequado, etc. Aqui só algumas fotinhas para vocês lembrarem. Tudo bem? E o estado endurecido, pessoal, uma vez que a gente faz essas boas práticas no estado fresco, a gente garante naturalmente essas situações aqui. O mais importante deles, sempre resistência à compressão, sempre, sempre. E no concreto protegido, pessoal, a gente quer saber quando que o concreto vai atingir a nossa resistência na idade da proteção. Como que eu verifico isso, professor? Essa formulazinha, tá? Só para lembrar para vocês. Então vamos fazer um exemplo com isso, só para recordar? Então aqui, pessoal, a gente tem determinar o FCJ. Lembrando, o FCJ, pessoal, ele é o nosso FCK numa idade inferior a 28 dias. Então é resistência do concreto numa idade inferior a 28 dias. Beleza? Como que eu determino essa idade concreta? Por exemplo, se eu for aplicar as proteções em 14 dias, a gente utiliza aquele coeficiente beta 1. O beta 1, pessoal, está no slide, está na tabelinha aí. Ele é exponencial do fator S, está relacionado com o tipo de cimento, tudo bem? 1 menos 28 elevado a T elevado a raiz. Tudo bem? Todo mundo lembra disso? Então, se a gente aplicar aqui essa equaçãozinha, ó, o nosso problema está falando que o nosso FCK é de 45 MPa. Ele fala também que o tipo de cimento que a gente vai estar utilizando é o CP3. Se fosse outro tipo de cimento, por exemplo, o CP1 ou 2, o fator S seria 0,25. Se for um cimento com um calor de hidratação mais elevado, esse fator é menor, 0,2. Vamos substituir aqui então? Vocês lembram como calcular isso em calculadora, né, gente? Marcela, bate aí, vê se deu bom. Será que a xing-ling aqui vai? Deixa eu ver. Vai. A nossa idade de atuação é 14 dias. Tem esse bolab pra isso. Deixa eu dar 0,8. 94. Ele vai acordar, hein? Isso é 854, vai se batendo. Não, porque eu não acordo mais com despertador normal, não. Isso aí é da despertador? É. O Rodrigo falou mesmo que tinha Você vai acordar agora então pra minha aula nesse horário? Ali? Não, é porque se eu não acordasse cedo, eu também não posso acordar tarde. 0,854. Eu tenho que compensar. 7. Bateu.
Todo mundo consegue fazer esse cálculo, gente? Calma aí, Deixa eu confirmar. Pode usar o telefone, pessoal. Em prova eu vou pegar o celular de vocês, tá? Não tragam um celular fake pra mim, eu vou ver. Vamos ter que trazer outro. Tá, É um 5 ou é um S ali? é um S. Tá vendo? Quem foi que fez isso? Qual foi a professora? A Jéssica fez não. isso. Foi em... Mecânica. Foi com o Rosana. Rosana. A Jéssica fez também, né? A Rosana, ela tentou, né? Na verdade, fazer isso. Os caras eram capeta, né? Então, gente, dá aqui, ó, 0,85, né? Então, aproximadamente... Meu Deus. Meu, deu 1. Nossa. Nessa calculadora dá 1. Cálculo de novo. Mas tá. Sério, juro pra você. Tô falando, deixa eu fazer, ó. Faz aqui. Alexandre, se eu fizer 10,85, você Eu te vai dou um ponto, pagar 10 flexões. Te dou um ponto na prova. Fala pro professor. Biscoitinho de queijo. Ó, pão de queijo, E eu acho que eu não errei, não. exponencial elevado. É shift, exponencial. Peraí. Exponencial elevado. Abre parênteses. Ponto 38 vezes. Correr aqui. 1 menos raiz, né? Às vezes é calculadora mesmo. Desse bagulho. É, essa calculadora é vida. Essa aqui é boa, eu tenho que comprar uma dessa. Bota aí, peraí. Essa é a... Aham, tá vendo? Deixa eu fazer do seu lado aí. Não, deixa eu vou rir, ó. Exponencial elevado. Em cima do... É geométrica, ela faz até gráfico. Só que não pode. Tá vendo? Bom, agora eu acho que a gente pode Agora usar. tá, eu vou ter que faz por aí, meus amigos lá pra Esse que é só que eu uso uso. essa. Não uso Exponencial calculadora exponencial, de porque não faz sentido. zero tem que ser quanto? É, elevado a zero tem que dar 1. Deu 1, tá, tudo bem. Vamos ver se dá então. Exponencial. Isso aí, mano. É, o meu também deu 854. Eu acho que você tá mais calculadora, hein, Cro? Só tô Eu achando. postei um pão de queijo, eu tô confiante em mim, cara. Tu sabe o Excel e joga lá. É, exatamente. Só tô Então, um parênteses. A galera fazendo de mecânicas assim. E o de parênteses. É, não, eu vou fazer Só que planilha esse- dessas duas. Ele é levado Ah, a... mas é calculadora não. Ah, tá. Ele tem que fazer calculadora. Ganha tanto pão de queijo. Você ganhou? Claro que eu ganhei pão de Deu queijo. sorte, deu sorte. É um, não é? Até quando eu dá certo. Não, O dele do deu Paulo certo. também deu 1, então explica ele pra ele o que que... É que faço. Você só, eu já sei, você usou raiz ou você colocou isso aqui? Eu usei Isso aqui. o chapéuzinho. Onde Isso aqui. É por isso. Se você usar raiz, dá certo. A única diferença dele, que pra mim, foi que ele usou a raiz. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a calculadora que tá errada ali, na minha opinião. Mas você colocou parênteses? Eu tenho parênteses. O chapéuzinho, Você mexe de aí. Quanto que vai dar esse aqui, pessoal, agora? Só pra ver se bateu. Nossa, gente. Vai dar 38. Tem que ficar apertando, né? É folgado os botões. Isso. Mas e o que você achou? Não bateu, não. Ah, então não. Faz Tá vendo? aqui na xinguinha. Faz sem botar a raiz, professor. Faz sem botar a raiz. Vou fazer, vai Só dar bom. colocar o... Vou ganhar o pão de queijo? Vai ganhar outro. Mas onde tu já tu colocou raiz? Colocou, você já perdeu um No ponto, meio. vai perder 2. Meio não é igual a raiz? Deixa eu pegar o... Então, se é igual, mas tem nada. Tem raiz aqui, ó. É o... Exponencial. É o Sysflex. Exponencial, beleza. Ó, vamos lá. Vou ganhar o pão de queijo. Então, gente, dúvidas desse exercício? Tem tempo. Não. É bem tranquilo. Ou seja, na idade de proteção, eu sei que o concreto vai estar mais ou menos em torno de 85%. Então é bem tranquilo. Tá, então. Que é isso? De engenheiro, né? Posso pagar aqui? Conseguiu aí? Deu certo? Eu, mas é porque o bicho bota raiz. É por isso. Ela fica roubando até eu. Roubando até eu. Gente, não é roubar a mesma coisa. Não, eu não tô tirando mais nada, tá vendo? Eu vou ter que pegar minha quadrilha. Ah, não tô igual. É O aluno- referencial. O aluno sai Aqui. sempre prejudicado. Tá bom. Bom, gente, de qualquer forma, vocês têm essa planilha Excel, não tem? Eu mandei pra vocês. É só substituir. Tá, então mesmo durante a prova, se vocês não conseguirem bater na calculadora, verifique. Mas já tem essa planilha? Já, eu sou muito bonzinho, poxa. Ah. Tá bom, gente? Então, só para mostrar para vocês, a curva de crescimento varia com a composição do cimento, tá? E a idade de proteção, beleza? O restante, pessoal, são coisas que a gente já discutiu, eu não vou bater muita tecla com vocês. E quando eu tô aperto, fica preto, né? O negócio fica preto. Mário Paulo. Paulo vai pegar outro computador. Tá? E, gente, só para lembrar, né? O concreto, a gente quer evitar isso aqui, ó, fissuração. Tudo bem? No concreto protendido. Por quê? Vocês já viram no concreto 2?
quando a gente tem a fissuração, o que acontece com o nosso momento de fissuração, né? Ele aumenta, tá? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a nossa rigidez da peça abaixa. Se a rigidez da peça abaixa, ela se deforma muito mais, né? Então a gente não quer que isso aconteça no concreto protendido. Isso aí foi uma coisa importante que a gente já falou. Beleza, pessoal? Dessa unidade, o que você precisa lembrar também são os nossos intervalos de tensões, combinado? Como é que a gente faz mesmo para calcular, pessoal, as forças na armadura, né? Deixa eu pegar aqui. Vocês lembram daqui? Vamos fazer um exemplo que vai cair na provinha também de vocês, para calcular a força na armadura? Vamos pegar aqui. Então, qual é a força de proteção inicial aplicada, né? Só para lembrar como faz, pessoal, a gente tem aqui as propriedades do aço, né? Então, para a cordoária, geralmente a gente fala que trabalha com cordoária de meio ou de 15.2. Então, gente, vamos adotar aqui, vamos calcular uma força de proteção. Vamos brincar aqui. Vocês querem pré ou pós-tração? Pós. Pós. Então vamos lá. Pós-tração com cordoária engraxada ou sem cordoária engraxada? Um cordoário engraxado. Pós-tração com cordoária engraxada, então. É mais comum, né? É mais comum. É isso aí mesmo. Top. Vocês querem utilizar qual área de proteção? Bitolas de 15 milímetros ou bitola de 2.7? 12.7. Então vamos botar aqui de 12.7 milímetros. Qual que é a área dessa bitola de 12.7, pessoal? Está no slide. 1009. 001, só para lembrar. Ó. Tudo bem? Então a área de uma cordoária de 12.7 é 1.001. Então aqui a nossa área de proteção para uma única cordoária é 1,001 centímetros quadrados. É 0,9. 9. É 9, não? 0,9. Foi isso que eu quis dizer, gente. Tá bom? Outra coisa, vocês querem qual tipo de aço? CP190 ou CP210? 190. 190? Relaxação normal ou relaxação baixa? Abaixo. Relaxação baixa, top. A gente quer utilizar, pessoal, o cálculo com quantas cordoárias? 4. 4? Vamos chutar um número maior, entre 10 e 20. Quanto? 15. 15 cordoárias de 2.7, beleza? Vamos saber então qual que é a força PDI desse cálculo? Como é que a gente calcula a força PDI, pessoal? PDI é calculado pelo, primeiro, tensão de proteção inicial. Essa tensão é aquela que a gente pega nos limites, vezes a quantidade de cordoárias, vezes a área por cordoária. Todo mundo lembra disso? A tensão de proteção inicial ela é a menor entre os valores. Então, aqui na nossa tabelinha. Então, aqui ó, a gente tem pós-tração com cordoária engraxada, relaxação baixa. Relaxação baixa. Então, 0,8 e 0,88. Então, a gente tem aqui ó, 0,8 de FPTK ou 0,88 de FPYK. Tudo bem? A nossa tensão de tração, ou seja, a tensão para ruptura, são 1.900, né? 0,8 vezes 1.900. E a de baixo é o escoamento. Quanto que eu sei que é o escoamento, professor? 1710. Exatamente, geralmente é 10% desse colega. Então, 1.710. Quanto que dá esses valores, gente? Vê se baixa a calculadora aí. É que nem é relaxação neutra? Relaxação normal. 1520. 1.520. 1504. 1.504. Qual que foi o menor? 1504. 1.504. E aí, pessoal, quando a gente for calcular isso aqui, tem que lembrar que essa área está em centímetros, né? Então tem que lembrar que esse colega aqui tem que estar em quilonewton por centímetro ao quadrado. Então eu divido por 10. 150,4 quilonewton por centímetro quadrado. Substituindo então, isso aqui é uma questãozinha bem fácil, né, da prova de vocês, né? Então a nossa tensão de produção inicial, 150,4. Qual é a quantidade de cordoárias? 15. A nossa área por cordoária, 1,009. Quanto que vai dar isso aqui? 2.276. 2.276? Isso.
E aí eu pergunto para vocês, pessoal, que vai ser a questão da prova. Quantas toneladas esse cabo que existe? 227,6. Tá, então 227,6 toneladas de força. Não vou cair nessa. Não errem essa, pelo amor de Deus, vocês já são engenheiros. Quilonewton para tonelada você divide por 10, tá? Tira a foto desse quadro. Pra quê? A gente Não, não vou é fazer isso isso de não. sacanagem. A gente não erra isso não, O pessoal pessoal. vai errar isso. Vocês querem apostar quanto? Outro pão de queijo? Que isso, não E o foi? Aí a resposta vai ter assim, ó, 2.276 toneladas, 20.276 quilonewtons. Aí eu vou botar um monte de respostas que vocês vão ter que pensar. Vocês vão errar com certeza. Vai ser tudo igual, é só pra gente não falar. Mano, é só ver o que tem 3 casas e a vírgula. Essa é a certa. Vamos ver então. Boa tarde. Rapaz, ele não fez a prova ainda não dá Já ideia. tá pronto, essa brava. Eu juro que alguém já vai ia errar essa errar questão. mesmo, eu ia pôr 22. Então, gente, as questões de cálculo vão valer 2 pontos, tá? Então foquem nessa aqui que a gente trabalhou em sala de aula. E aí, meus queridos, dessa disciplina, dessa unidade, o que a gente precisa lembrar também? Os efeitos biológicos, que são esses daqui. Retração, relaxação e Isso. fluência. Tá? Então, só para lembrar, pessoal, aí a gente já vai entrar na unidade 2 e a 3. Vou botar, acho que 1 ou 2 questõezinhas de fenômenos geológicos. Mas os fenômenos geológicos são quais? A retração no concreto. A retração, vou fazer uma pergunta para vocês, ela acontece sempre ou ela acontece de vez em quando no concreto? Sempre. Sempre. Desde o momento que o concreto começou a ganhar resistência. Ele retrai até o final da vida útil dele. Outra coisa importante, pessoal, tudo aquilo que vai afetar a retração é o quê? Perda de água e encolhimento. Tudo que for afetar essa perda de água, por exemplo, exposição da peça afeta, área de superfície afeta, temperatura afeta, umidade relativa afeta, até a própria quantidade de armadura e o tipo de granulometria dos nossos agregados afeta. Tudo bem? A retração, como a gente calcula ela? Foi aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês, né? Ela tende a assintotar um valor máximo, tudo bem? E a retração ela pode diminuir um pouquinho se a sua peça é submersa. Qual que é o outro fenômeno geológico que a gente viu, pessoal? Fluência, né? A fluência é o que, gente, por definição? Deformação. Isso, deformação lenta. A fluência sempre acontece? É uma dúvida. Você tá carregado assim, não é, presidente? Excelente, Rafael. Excelente. Então a fluência só acontece se tiver carregamento. Se eu pego a minha peça, boto concreto e ela fica sempre apoiada, o resto da vida dela não vai acontecer fluência, tudo bem? Então no momento que eu tiro as escórias e aplico a carga, a fluência começa a acontecer. A fluência ela vai ser aquele esmagamento, encurtamento do gel. Aquele gel ele é hidratado também, tá? Então ele vai ter as mesmas variáveis que a retração, tudo bem? Só que com a diferença que vai estar relacionado também, além do tempo, a proporção de carga. Então se a proporção de carga aumenta muito, a fluência aumenta mais. E se a carga estiver abaixo de 40%, não existe fluência, tudo bem? A fluência também ela é recuperável quando você descarrega e também ela pode ganhar ali, pode recuperar um pouco da deformação dela por submersão. E o último fenômeno que a gente viu, né, pessoal, dessa unidade que é bem importante é a nossa relaxação, correto? A relaxação, o que ela é também, gente? Lembra da corda do violão? Ela vai ser o quê? É a perda de tensão quando o cabo fica muito tempo estirado. Então eu estirei o cabo, muito tempo ele relaxa, tá bom? E aí a relaxação a gente viu também que ela tende a atingir um valor absoluto ao final da vida dela, varia com a proporção de tensão e a temperatura. E logicamente a quantidade de tempo, né, que a gente está trabalhando. Geralmente a gente pega o coeficiente que a gente viu na unidade passada de 1000 horas, tudo bem? E aquele coeficiente de 1000 horas a gente multiplica ele por 2,5, né, só para lembrar. Dúvidas nessa unidade, pessoal? Alguém tem alguma curiosidade? Falamos também de corrosão, essas coisas, mas esse evento concreto armado não vou frisar tanto tempo nisso. E da unidade 3, basicamente fazer um último resuminho aqui. Vão cair mais ou menos umas 3 questãozinhas, tá? Mas a gente tem basicamente quantos tipos de perdas, né? Só para lembrar. Imediato, progressiva. Exatamente. A gente tem as perdas imediatas e as perdas por atrito. Progressivos, perdão. E só para desenhar aqui, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver minhas anotações, mas eu acho que eu já revisar pelas anotações. A autoavaliação avaliações ali.
Então, gente, a gente tem aqui que as nossas perdas de força de proteção, então aqui está a força de proteção ao final da idade, né, que eu estou analisando. A gente tem as forças iniciais que a gente aprendeu a calcular, tudo bem? Essas forças aqui são aplicadas pelo equipamento tensor. A gente vai ter a variação das perdas iniciais. Então, quando a gente está fazendo a transferência da força para o concreto, a gente tem as perdas imediatas. Entre elas, né, a gente viu que a gente tem a perda por atrito, a gente tem a perda por acomodação da armadura, que é aquela pior de calcular, né? E o último, que é aquela perda, né, que a gente tem por encurtamento imediato. Tá? E por último, a gente tem as perdas progressivas, né, ou perdas diferidas. Elas vão surgir durante o tempo até a idade de consideração. Tá? Então eu fiz um gráficozinho aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Tá aqui as perdas por imediatas, ó, que eu falei para vocês cada uma delas. E aqui as perdas por progressivas, cada uma delas. Fiz comentários em cada um deles aí também para vocês, eu vou botar isso aqui nos slides. E isso aqui que é legal de ver, ó. Tá, então aqui é o tempo inicial, quando a nossa carga PI ela é criada. Então eu peguei a PI, na hora que eu faço a transferência para o concreto ela perde, e ao final da idade de vida útil dela ela vai tender a atingir um valor. Quando a gente está calculando o protendido, a gente verifica o ato da proteção, para ver se essa para ver se as tensões nas fibras vão ser cedidas ou não, e ao final da idade, né, para ver se as tensões ainda vão estar dentro daquele intervalo que a gente aprendeu a calcular. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. E aqui, lembra dessa figurinha aqui também, ó? O que significa cada uma delas? Então, isso aqui durante a operação de proteção, no ato da proteção, quando T é igual a T0, tá? E aqui é o final da vida útil em serviço. Beleza? Então a gente viu tudo isso. Talvez eu não peça para vocês calcularem as perdas. Principalmente as perdas progressivas são mais fáceis, mas eu vou fazer perguntinhas para vocês relacionadas com a influência de cada um dos fatores, etc. Combinado? De boas. Tem alguém uma dúvida, gente? Aí, bateu quase. Certinho, né? Peraí, a gente passou. Só vai ter que horas mesmo? 9h20. Não. 20. Agora aí no ponto. Quero meu ponto. Ah, é verdade. Para de gravar aí, Marcelo.